Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas explicações. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa daquelas histórias que quase todo mundo conhece, mas que esconde camadas incrivelmente profundas. O capítulo 22 de Gênesis. E olha, não pensem que isso é só um relato antigo e empoeirado, não. A jornada de Abraão e Isaac é, na verdade, um espelho super prático e poderoso para as nossas próprias lutas e desafios do dia a dia. Pra gente já começar aquecendo, eu quero que vocês imaginem um cenário e me respondam com total sinceridade aqui nos comentários. O que vocês fariam se de uma hora pra outra a vida exigisse que abrissem mão daquela única coisa que vocês mais amam no mundo? É o tipo de pergunta que dá um nó no estômago, né? Deixem as opiniões de vocês aí embaixo, porque é exatamente esse dilema absurdo que a gente vai desvendar agora. Bom, vamos mergulhar direto nisso. Sabe, o maior teste da vida de Abraão não foi simplesmente fazer as malas e sair da sua terra natal sem GPS. Não foi se separar do sobrinho Ló ou aquela descida complicada para o Egito. O momento de clímax, o verdadeiro divisor de águas da fé dele, foi a decisão de subir o Monte Moriá. E aqui a gente precisa deixar uma coisa bem clara. Existe uma diferença gigante entre ser testado e ser tentado. O texto de Tiago, capítulo 1, versículo 13, lembra a gente de que Deus nunca tenta ninguém o mal. É super importante entender que Deus em nenhum momento quis de verdade um sacrifício humano literal ali. Até porque ele mesmo condena isso duramente em outras partes da Bíblia, como lá em Levítico. O objetivo de Deus era puramente provar e amadurecer a fé de Abraão. Ele não queria induzir ninguém ao pecado ou manchar a sua própria natureza santa. Prestem bem atenção na ordem direta, quase inacreditável que Abraão ouviu. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto. Pessoal, imaginem o peso dessa frase. A carga emocional é gigantesca, um pai recebendo a instrução de entregar o filho da promessa, o milagre absoluto pelo qual ele esperou por décadas a fio. E é exatamente aí que a jornada começa, de um jeito que desafia a nossa lógica. Diante de um pedido tão impensável, qual é a reação de Abraão? Ele simplesmente não debate, ele não pede prazo. Ele acorda de madrugada, corta a lenha e sai, em absoluto silêncio. É a obediência na sua forma mais pura e imediata possível. Trazendo isso um pouco para o nosso mundo de hoje. Não tinha celular na época, certo? Ele saiu de casa sem avisar a Sara, a esposa dele, sobre o real motivo da viagem. Não tinha como mandar um WhatsApp no meio do caminho dizendo: "Oi amor, tá tudo sob controle, não surta". Foi uma obediência solitária e calada. Pensa na ansiedade de uma mãe moderna passando dias sem uma única notícia do filho. O que levanta uma questão muito fascinante para a gente debater. Vocês dariam conta de carregar um segredo tão doloroso assim, em total silêncio, mantendo uma obediência cega, sem poder desabafar com um amigo sequer? Como é que vocês lidariam com essa pressão? Quero muito ler o que vocês fariam, então corram para os comentários e me contem. Porque olha só, a gente pode literalmente mapear essa caminhada, que é o que costumo chamar de Jornada da Providência. Foram 3 longos dias batendo perna desde o chamado até finalmente avistarem o Monte Moriá. São 72 horas para a cabeça de Abraão não parar de pensar. Pro peso psicológico só ia aumentando a cada passo rumo ao sacrifício. Isso não foi um impulso de 5 minutos, mas sim uma fé sustentada durante dias inteiros de tensão. Aí, quando eles chegam ali no pé da montanha, Abraão vira para os servos e solta uma das frases mais absurdas e poderosas dessa história toda. Nós adoraremos e voltaremos para vocês. Notaram ali? Ele usou o plural. Voltaremos. O autor do livro de Hebreus, lá na frente, explica o porquê dessa certeza. A fé de Abraão era tão monumental que ele tinha convicção de que, se fosse preciso, Deus ressuscitaria Isaque das cinzas. Agora, o que é realmente interessante aqui é como essa história se conecta com o futuro. Esse evento vai muito, mas muito além de um teste pessoal de um patriarca. Funciona como uma verdadeira fotografia, um prenúncio histórico impecável daquele que seria o sacrifício supremo no Calvário. A simetria é de arrepiar. De um lado você tem Abraão, um pai terreno, entregando seu único e amado filho no altar. Do outro você tem o próprio Deus Pai oferecendo o seu único filho, Jesus, pela salvação de todos nós. O paralelo visual e teológico é perfeito. E os detalhes não param de se encaixar. Pensem em Isaac. A gente costuma imaginar uma criancinha de colo, indefesa, mas não. Ele já era um jovem bem forte, tanto é que ele mesmo foi quem carregou a lenha pesada morro acima. Ele tinha força para fugir ou lutar, mas não fez nada disso. A submissão dele, calada e voluntária ao próprio Pai, é o desenho exato de Cristo que, como diz lá em Isaías 53, foi como uma ovelha muda indo para o matadouro.
E olhando para essa atitude do Isaac, eu volto a perguntar para vocês: como é que vocês costumam reagir quando a vida, ou a própria vontade de Deus, exige de vocês uma submissão silenciosa a algo que não faz o menor sentido no momento? É muito fácil bater o pé e se revoltar, não é? Conta pra gente nos comentários como vocês enfrentam essas fases onde a desobediência custa tão caro. Então, finalmente chegamos ao grande pico de emoção da narrativa, lá no alto do Moriá. O altar está pronto, a lenha está arrumada, Isaac é amarrado, o cutelo sobe e, no milissegundo exato antes de descer, uma voz ecoa dos céus e para tudo. A provisão divina entra em cena no limite do limite. E essa intervenção resgata aquela resposta profética fantástica que Abraão tinha dado ao filho no meio do caminho. Deus proverá para si o cordeiro. Ele demonstrou ali uma dependência totalmente cega. Ele não fazia ideia de onde viria a solução, mas tinha certeza de que quem prometeu era fiel para cumprir. E para a gente pegar a magnitude disso, as fontes do nosso estudo trazem um detalhe cultural sensacional sobre a palavra holocausto. Diferente de outras ofertas bíblicas onde a carne era dividida com a família ou com os sacerdotes, o holocausto era 100% consumido pelo fogo, nada sobrava. É o retrato de uma rendição absoluta, uma entrega exclusiva e total somente a Deus. E isso ilustra brilhantemente a doutrina da substituição. Porque quando Abraão olha para o lado, ele vê um carneiro enroscado pelos chifres num arbusto, e aquele animal se torna o sacrifício vicário. Ele literalmente perde a vida ali no lugar do Isaac. Gente, essa é a imagem mais cristalina do Evangelho. Cristo tomando o nosso lugar na cruz para que, no fim das contas, a gente pudesse ser poupado. Agora, puxando toda essa bagagem teológica para a nossa realidade. Sabe aquela famosa expressão nossa, quando o nó acocha? Então, o ponto crucial é sabermos diferenciar o tipo de pressão que estamos vivendo quando as coisas ficam feias. Porque, de um lado, existem as provações que vêm de Deus, aqueles testes feitos sob medida para nos dar maturidade, esticar a nossa fé e trazer bênçãos, que foi exatamente o caso de Abraão. Mas, do outro lado, tem aquelas consequências dolorosas que a gente mesmo cria por conta das nossas más escolhas, sabe? Igualzinho ao Ló, que decidiu por conta própria se mudar para Sodoma e acabou colhendo um desastre. Eu tenho certeza absoluta de que tem muita gente com histórias incríveis de superação acompanhando a gente agora. Vocês já passaram por alguma daquelas provas legítimas de Deus que doeram muito na hora, mas que no fim deixaram vocês infinitamente mais fortes e maduros? Isso é tão edificante. Por favor, compartilhe um pedacinho desse testemunho nos comentários para a gente inspirar uns aos outros. Porque vale muito a pena. Olhem os resultados da obediência do Abraão. Assim que ele passou nesse teste insano de prioridade, os céus literalmente se abriram com provisão na hora. E Deus não parou por aí. Ele confirmou bênçãos geracionais que a gente nem consegue medir, prometendo multiplicar a família dele como as estrelas do céu e forjou de vez um caráter inabalável no patriarca. E claro, a gente sabe que na vida real a gente tropeça e falha bastante no meio do processo. Mas é aí que entra aquela promessa maravilhosa lá de 2 Timóteo 2,13 que diz: se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. A fidelidade de Deus não fica balançando conforme a nossa fraqueza, pessoal. O caráter dele é a nossa âncora constante. Além do mais, a Bíblia é incrível porque ela não esconde as falhas de ninguém. Ela deixa bem claro que maturidade leva tempo. Abraão não nasceu pronto no topo do Monte Moriá. Muito antes disso, ele teve crises de medo. Chegou a mentir sobre a esposa lá no Egito. Ele tropeçou feio. Mas esse teste final no Moriá prova que a fé verdadeira cresce, se adapta e floresce. Os erros que ele cometeu no passado não ditaram a regra do herói da fé que ele se tornou depois. Então, para amarrar essa nossa explicação de hoje, eu quero deixar vocês com uma reflexão para levar para o travesseiro. Olhando para os perrengues e lutas de hoje, como será que essas dores estão, na verdade, preparando o terreno para bênçãos gigantescas no futuro? Não só para vocês, mas para os filhos e netos de vocês. Lembrem-se sempre disso. A obediência no escuro sempre antecede a provisão na luz. Pessoal, muitíssimo obrigado por ficarem comigo e mergulharem em mais esse tema incrível. A gente se vê na nossa próxima explicação.